Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Deus nos concede mais uma vez o privilégio de estarmos aqui, iniciando mais um programa para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E nós queremos agradecer a participação dos irmãos e pedir que Deus venha nos orientar e ajudar a enfrentar esse grande desafio, né, que está aí no mundo hoje. E nós vamos entrar logo no assunto aqui, botando logo o texto para os irmãos entenderem o assunto de hoje. Nós já fizemos muitas introduções sobre isso. Eu não vou querer ficar repetindo, né? Mas eu vou botar aqui já o texto para os irmãos poderem acompanhar aqui no que nós estamos mostrando aqui. Espera aí. Então, primeiro, eu gostaria que os irmãos lessem esse texto aqui, tá? Que eu coloquei agora, a parte 7, né, que nós estamos colocando aqui hoje, desse assunto que Deus se afastou do templo e consentiu que o templo fosse destruído, devido à grande abominação que existia lá no templo, né? Então, nós estamos fazendo essa parte aqui hoje para mostrar a continuação desse estudo, da parte 7. Então, de onde vem a salvação para o povo judeu nos dias atuais? O que vai acontecer? Por que eles abandonaram Deus? Então, eles estão recebendo a consequência daquilo que eles fizeram. Então, nós queremos mostrar aqui, dos artigos que eu já escrevi há 15, 20 anos, por aí, aquele Manifesto de Defesa da Igreja de Cristo, eu coloquei várias vezes. Eu escrevi assim: os judeus preparam hoje quem será o seu carrasco amanhã. Está aí, ó. O sionismo, a maçonaria, a sociedade secreta, todo mundo, nós somos um poder judaico, maçônico invencível. Está aí. Agora, de repente, eles veem que quem é o Messias dele, que eles vão receber lá, é Lúcifer. E que ele vem para arrebentar com o povo judeu e com todos que estiverem lá de Satanás. Ele vem buscar agora o que é dele. E agora o Benjamin Netanyahu está desesperado. Vamos ler a Bíblia. Jerusalém é dos judeus. Já era, dançou. Olha o que está aqui escrito na carta de apóstolo Pedro, né? Aqui, ó. Vamos, está escrito 2 Pedro 3,10. 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá. Eu coloco sempre com letra maiúscula aqui, ó. O dia, não é? Aí está o dia de luz, então a farra, a bagunça, a igreja prostituta, a sociedade sai fazendo o que quer, né? O dia do Senhor virá. Né? O dia do Senhor virá. Já foi escrito há 2000 anos. Estão esperando por isso. Chegou agora. O dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. Aqui, ó. Virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, uma coisa que Deus deixou bem claro na época do dilúvio, ele falou que jamais o mundo seria destruído com água. E agora vai ser com fogo. Está aqui, ó. Então, vamos repetir bem devagarinho que o dia do Senhor chegou e tudo isso será destruído com fogo, como foi Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra serão destruídos com fogo.
Mas o dia do Senhor, aquilo que todos os profetas, os apóstolos, os discípulos sempre se referiram, naquele dia, naquela hora, no dia da vingança, no dia do juízo, no dia do Senhor. Tudo isso eles falando há 2.600 anos, 2.500 anos, 2.000 anos, e vem falando, tudo isso acontecendo. Então vamos repetir, mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Jesus disse isso também, eles não perceberam, eles não vão perceber. São muito idiotas, a mente queimada mesmo, eles não percebem. O apóstolo Paulo diz, mentes cauterizadas, eles não têm capacidade de perceber o que está acontecendo, vivem assim no mundo da lua. O príncipe deste mundo cegou o entendimento deles. Ele virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, e a terra e as obras que nela há se desfarão. Jesus falou, isso seria como nos tempos de Ló, Sodoma e Gomorra. Olha aí na internet as fotos aí de Sodoma e Gomorra. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho, que vou mostrar para os irmãos, para compartilhar aqui, só um pouquinho para vocês terem ideia. Eu não coloquei muitas coisas aqui. Deixa eu tirar o screen aqui, ó, tá? E vou botar aqui compartilhar a tela com os irmãos. Espera aí. Deixa eu ver. Compartilhar. Não, ela está repetida, espera aí. Aí está repetida, espera aí. Deixa eu ver se eu faço de um outro jeito. Deixa eu tirar esse outro screen aqui também. Deixa eu tirar tudo aqui, ver se eu compartilho. Aqui, ó. Estão vendo aqui, irmãos? Ó. Sodoma e Gomorra. As terras, eu vou pegar algumas aqui para vocês verem, ampliar um pouquinho. Olha os vestígios das casas que tinham lá. Olha lá. Tudo enxofre e areia. Aí, ó. Tudo enxofre e areia. Estão vendo aí? Sodoma e Gomorra, a terra do bode Bafomete, que tinha um montão de homossexuais lá. Vocês viram aqui, ó? Estão vendo aí? É isso que Jesus falou, isso que vai acontecer agora, com tudo isso agora, até 2030. Esse bode Bafomete, esse andrógeno, essa bicha vai reinar aí agora. Aí Deus vai mandar fogo, vai ser tudo dado ao fogo, vai queimar tudo. Você imagina, não vai existir Corcovado, Vaticano, Nova York, Rio de Janeiro, isso tudo vai virar cinza e enxofre. Só que Deus arrebata a igreja dele antes. Os desenhos, você vê aqui, ó, tem até desenho, um homem, aqui, ó, antigo, desenho antigo do homem tendo relações com outro homem, aqui, ó, Sodoma e Gomorra. Ó, tudo isso, toda essa baixaria lá de Sodoma e Gomorra. Ó, tudo isso aqui, você vai ver, ó, ficou em ruínas. Fogo e enxofre. Aqui, mostrando Ló e as duas filhas dele, né? Ali em cima. Ó. Isso aqui é o que vai acontecer em breve agora. Será como nos tempos de Ló, Sodoma e Gomorra. Ó, tudo em ruínas, tudo em ruínas. Isso aqui, palavra de Deus se cumprindo já já. Tudo em ruínas, tá? Ó, tudo destruído. E um montão de pedras de enxofre você encontra lá. Um montão de pedras de enxofre. Olha lá, as ruínas. Você vê que tinha espécies, uns palácios, uns castelos, uns negócios. Ó, tá vendo aqui? Cidade? Virou todo cinza e enxofre. Eu não vou mostrar mais, isso é só para os irmãos lembrarem.
Sabe onde que isso é, Sodoma e Gomorra? É Israel. Está lá na cidade de Israel. Aí, ó. Sodoma e Gomorra. Lá no Israel. Ó, tá vendo todas essas imagens aí? Sodoma e Gomorra. Isso tudo vai acontecer agora. Por isso que o apóstolo Pedro estava falando que seria tudo isso como em Sodoma e Gomorra. E ele falou que aqui, e as obras que há nesta terra, elas se queimarão. E o enxofre, ele aumenta a intensidade do fogo. Então, nós estamos vivendo um momento assim, muito especial, que isso tudo está para acontecer agora. Acontecer agora. Não mais daqui 15 anos, talvez 20, não mais que isso. Eu vou botar as imagens aqui para vocês verem, isso é de um filme sobre Israel, né, sobre os judeus, simulando aqui o incêndio em Israel. Só para os irmãos. Eu tirei o som só para os irmãos darem uma olhadinha. Mas eu posso colocar o som também. Quer ver? Só um pouquinho do som aqui, ó. Para identificar o reino de Judá. Por causa da perversidade do reino do norte de Israel, eles foram depostos e capturados.
Parece que o irmão Pedrosa está sem som. Alô? Obrigado. Eu também notei, eu pensei que era o meu celular. Então, os irmãos devem me avisar. Obrigado. Agora já voltou, a gente avisou pelo bate-papo, mas não. Tá bom. Não, porque eu não presto atenção no bate-papo, senão eu me desligo aqui das coisas que estão acontecendo aqui, aí, do estudo, então eu não presto atenção no bate-papo, não. Senão eu me perco, né? Então, quando esse templo foi destruído no ano 70, o fogo seja ali destruindo, não vai ser isso que aconteceu ali, não. Vai ser mais muito pior, vai ser tudo e vai ser no mundo inteiro. O juízo de Deus vai chegar para o mundo inteiro. Você imagina Jerusalém, como eu mostrei ontem, a cidade pegando fogo, os prédios caindo, abrindo o céu, havendo estrondos. Vai ser uma batalha espiritual, não vai ser negócio de bomba atômica, aquele nanico maçom sem vergonha lá da Coreia do Norte. Vou fazer bomba de hidrogênio, não sei o quê. O país que mais persegue cristão no mundo. E não tem ninguém para defender, para falar. Isso é maçonaria, é entidade de assassinos. Todos os heróis da maçonaria são bandidos, são assassinos. Olha aí para você ver. Ele só sabe fazer uma coisa, matar. O Albert Pike preparou a Primeira, a Segunda e a Terceira Guerra Mundial, disse que tem que matar os crentes. Não sei se teve alguma ação algum dia que você viu falando mal de Albert Pike. Porque eles idolatram. Ele criou. O Giuseppe Mazzini fundou a máfia, fundou a Ku Klux Klan. Giuseppe Mazzini preparou Trotsky, Lenin, todos esses bandidos todos, Stalin, só bandido. Ele chegava assim, para você dominar uma cidade, um país, um lugar, você mata pelo menos 10% das pessoas sem qualquer motivo. Então, isso é maçonaria. Isso é inferno, e ele chama de grande arquiteto do universo luz. Isso é Satanás. Não tem salvação nenhuma para esses homens. Satanás agora vem a recolher todos eles agora. Destruir o corpo dele e levar a alma deles para o inferno. Não tem solução. É o que está na palavra de Deus, será dado pelo fogo, serão queimados. Mas Deus só vai aliviar a igreja dele, a noiva de Cristo que ele vai arrebatar. Isso tudo será guardado para o fogo. Eles estão brincando, achando, está vendo o que está acontecendo com Israel? Matou, perseguiram. Qual o livro que eles usam hoje? É a Torá, que tem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio? Não. Qual o livro deles? É o Talmud. É morte, perseguição, a igreja de Cristo o tempo todo. Agora chegou a hora da onça beber água. Agora vocês vão ver. O bicho vai pegar, começa em Jerusalém. Como a gente sempre falou, a capital, Jerusalém, você pode considerar a capital do inferno. Aqui na Terra é Jerusalém. Isso está se espalhando para o mundo inteiro. Porque lá estão os falsos judeus da sinagoga de Satanás, o sionismo, maçonaria, sociedade secreta. E o sistema religioso que ela criou, todo ele. Todo o sistema onde Deus não habita. Agora as pessoas estão começando a ver que é real. Os judeus estão lá. Benjamin Netanyahu vai lá para a ONU, olha para aquele teto, que é o Deus Sol representado lá no teto. Por que está todo mundo contra Israel? Porque é cumprimento da profecia, da palavra de Deus. Mas Deus é tão misericordioso e cumpre sua palavra que ele vai reservar ainda 1/3 dos remanescentes. Mas Jesus não construiu esse templo, Deus não mandou mais construir esse templo. Quem vai construir esse templo é o capeta, Satanás, o diabo, o pai da mentira, o enganador, aquela bicha que representa as bichas no mundo inteiro, chamado bode bafomete. É isso que está aí agora. Prova que tem outra coisa. O que tem de Deus hoje lá em Israel? Isso tudo vai passar por você. Então, por isso, vai ter uma nova Jerusalém, e Jesus vem e desce e manifesta, não é no templo, no Monte das Oliveiras. Então vai existir um novo céu, uma nova terra, nova Jerusalém. Essa é a Jerusalém sionista. Essa aí não está valendo, não. Essa é de Satanás, ele que vem se manifestar e juntar toda essa porcaria que não presta aqui na terra. Deus deu 7 anos. Deus deu para ele 7 anos. Junta todos que isso não presta. Pode levar para você. Eu te dei, é seu. Eles querem o engano, toma, leva.
Agora, no meu escolhido você não toca. Se tocar, o negócio fica feio. Olha aí. O povo quer seguir uma Jesus. 2000 anos. Está chegando a hora. Por onde que eles vão correr? Não tem lugar nenhum. Por isso que 1/3 dos judeus vão ser salvos. Mas eles vão ter que reconhecer que Jesus é o Messias depois de sofrerem muito. Mas muito, como nunca houve sofrimento na Terra. O Holocausto foi pouco. Agora que vai ter sofrimento. E eles vão reconhecer que Jesus é o Messias a quem eles transpassaram. Isso que está aí é tudo de Satanás, gente. Não tem nada de Deus de Jerusalém. Ah, vão fazer caravana no sistema religioso. Vai para lá. Eu nunca fui nem pretendo ir. Eu disse lá na Rede TV, eu vou para Jerusalém, mas eu vou de graça. Vou com a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Pisar em Jerusalém. Um novo povo de Deus. Não tem jeito não, irmão. Tem que ser tudo destruído. Não dá para aproveitar nada disso aí, não. Então, o Deus antigo, do Antigo Testamento, também é o templo. Porque os judeus verdadeiros, que não são os sionistas, esses da sinagoga de Satanás, da sociedade secreta, como é que eles vão poder confiar em Deus? Está aqui, Ezequiel 11, 13 e 15, que nesse final de outubro, de tanto ler Ezequiel, reler, Deus me mostrou que ele é o templo, que ele vai sempre reservar um remanescente de Israel. Então, e aconteceu que profetizando eu, isso é Ezequiel, depois que ele viu todas aquelas coisas mais levianas, maior abominação dentro da casa do Senhor, que são os adoradores do Deus Sol, maçonaria dentro dos templos, não é? Aí, quando ele profetizou, só não ele profetizar, Benaías já caiu morto. Só nele profetizar, ele ficou com medo, Senhor, então vai morrer todo Israel agora? Só com a minha profecia? Deus falou, não, eu vou reservar um remanescente. Ele ficou assustado, Ezequiel, quando ele começou a entregar a profecia de Deus, o Benaías já caiu morto lá no chão. Aí falou, não, pode continuar a profecia, eu vou reservar um remanescente. Aí ele continua aqui, eu vou repetir para os irmãos entenderem. Aqui, ó. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Belatias, filho de Benaía. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Ele ficou preocupado, eu continuar essa profecia, vai morrer todo mundo. Aí Deus falou que o remanescente, não, ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, pela fidelidade que eles tiveram com Deus, eles reservariam um remanescente de Israel. Vocês viram ontem que quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei, o povo estava construindo um bezerro de ouro. O que Deus disse? Olha, mudei de ideia, vou matar esse povo todo, vou destruir todo esse povo descendente de Abraão. Moisés, eu vou começar uma nova geração com você. Um novo povo a partir de Moisés. Aí Moisés clamou ao Senhor. Clamou, Senhor, não. Moisés chegou até a pedir, uma vez, olha, Senhor, tira o meu nome do livro da vida. Só tira, porque se não salvar esse povo, que eu vou lutar por eles. E Moisés lutou. Deus confiou em Moisés. E Moisés conseguiu fazer uma parte desse povo caminhar até a terra prometida, né? Então, no versículo 14, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. Então, eles chegaram à terra prometida porque Deus honrou o compromisso dele que um dos remanescentes, né, ele não iria destruir. Aí, continuando, pulando alguns capítulos, para não ficar longo o estudo, vamos para Ezequiel 11, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que se espalhei pela terra. Por quê?
tinha coisa mais leviana, a maior abominação, a adoração do Deus Sol, os homens que enchem a terra de violência, irrita a Deus e levam no ramo ao nariz, que é o funeral maçônico, que eu levei lá na RIT TV, o ex-maçom grau 33, doutor Abimael, lá do Espírito Santo, e contou, isso é o funeral maçônico. Eles que enchem a terra de violência, irritam a Deus, esse povo é tudo de Satanás. Não tem o menor compromisso com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí ficou todo mundo de boca aberta. O que que faz o falso profeta Silas Malafaia? Manda interromper a nossa série de trabalho lá. Porque senão ele ia morrer de fome, acabar com o comércio dele, a venda do falso evangelho. Esses são os homens que estão aí, todos eles ligados à maçonaria. O Saad me entregou e falou muitas outras coisas dele que não estão nos 42 minutos do DVD que eu gravei. Na época era CD, não tinha nem DVD. Então, para esse povo que eu castiguei, espalhando esse povo para longe e botei no meio dos gentios, e ainda os espalhei pela terra. Todavia, tem uma condição aqui, todavia, lhe sereis como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Então, o povo judeu de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele pode adorar a Deus onde ele estiver, em qualquer lugar. Não precisa de templo, tá? Não precisa de reunião, não sei onde ele estiver. Porque Deus diz, eu serei o seu pequeno santuário. O povo judeu não precisa desse templo lá, nem nós precisamos nesse templo, nem em lugar nenhum. Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele disse, eu serei o seu pequeno santuário. Assim como Jesus disse, eu sou o templo. Caí e reerguei ao terceiro dia. E como Jesus revelou a João, que lá como é lá no céu. No céu não existe templo, o templo é o próprio Senhor. E é por isso que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, foi judeu, foi romano, foi construtor de tendas, nunca construiu um templo. E ele mesmo afirmou, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Interessante. E quem criou esses templos todos? Satanás, através da maçonaria. Por isso que nenhum desses templos onde Deus não habita, você não pode falar de maçonaria. A ficha está clara, né? Cai a ficha, irmão. Aí você vai lá no templo aprender do Senhor. Qual o templo desse que deixou pregar Ezequiel 8? Ezequiel 9. Ezequiel 11, esse aqui, ó. Vamos do Novo Testamento. Onde que deixaram pregar que Jesus é o templo que caiu e se levantou ao terceiro dia? Onde que deixam pregar Atos dos Apóstolos 17, de 23 a 25? O apóstolo Paulo chegando em Atenas, vendo quase 5 mil ídolos, viu lá no cantinho o Deus desconhecido. Falou, esse é o nosso Deus. Este é o nosso Deus até hoje. Ele não habita em templo feito por mão de homens. Ele fez o céu e a terra e domina sobre o céu e a terra. Agora esse povo todo vai ver isso agora. Em breve agora eles vão ver. Tudo isso, o mundo inteiro virá Sodoma e Gomorra. Fogo, 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 fogo. O que vai para você gritar? Ah, eu tenho a religião tal, eu sou maçom, eu sou grau 33, sou grau 24, eu sou bafomete. Não tem saída. A única saída é a igreja de Cristo, que ele vem arrebatar agora, não é templo. É a única exceção, aqueles que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida. Apocalipse 13. Ele diz logo, falando do falso profeta, e foi dado à besta fazer guerra aos santos e vencê-lo. Todos adorarão a besta, ou seja, todos serão queimados, serão destruídos, levados para o inferno. Alguém desligou. O Pedro desativou o som do Dr. Pedrosa. Quem? Pedro, apareceu Pedro, né? Aham. Talvez deve ter sido um... Tá bom. Tá joia, obrigado. Então, esse negócio de templo não tem a menor importância para Deus, para ninguém, para a igreja. Só é importante para Satanás, as prostitutas deles, os ladrões deles, os assassinos deles, os mentirosos, os profetas.
Tudo isso tem, porque para Deus é muito claro isso. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que mandou o seu filho, o Messias, e quando ele construiu o templo, Salomão com 600 mulheres, mais 300 prostitutas, daí vem o nome da igreja prostituta, né? Que saiu de lá. E Apocalipse declara isso muitas vezes, essa igreja tem nome. É assim que Deus a chama. E tem a outra igreja, representada por uma mulher, que é a noiva de Cristo. Então, essa diferença qual existe? Sionistas e existem os judeus. Quem escreveu esse protocolo sábio de Sião? Não foram os judeus, foram os sionistas. Eles foram contra, negaram Jesus, tudo isso, mas a gente tem que fazer justiça. A gente não pode falar mentira. Quem escreveu isso foram os falsos judeus, da sinagoga de Satanás, que dizem que são judeus e não são, e são mentirosos. Esta é outra história. Esse da sociedade secreta que escreveram o protocolo sábio de Sião. Os cristãos são o cordeirinho, nós somos os lobos, nós colocamos e tiramos os políticos, nós fazemos as guerras, nós criamos falsas teorias como a de Darwin, que o homem veio do macaco, nós controlamos as religiões, nós controlamos o dinheiro, não sei o que, tudo isso. Isso vai acabar agora. Todo esse inferno vai acabar agora. Mais 10, 15 anos, 6 mil anos, que Deus falou que queria sair da barriga da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, aquela que feria o calcanhar. O símbolo da maçonaria é a serpente, tem para todo lado do símbolo dele é a serpente, dentre outros símbolos satânicos. Então, o ser humano, para ter sua relação com Deus, principalmente quando Jesus diz, ele veio, ele rasgou o véu, nós temos comunhão direta com o Pai, nós não precisamos de guru, não precisamos de ninguém para nos direcionar para Deus. Ele é o nosso santuário no Antigo Testamento, no Novo e no céu. Então os judeus, mas que está lá em Jerusalém, vão construir aquele templo. Não precisa construir, quem vai construir aquilo é o Satanás. Ele, em vez de se manifestar numa boate, num prostíbulo, lá numa boate gay, como ele é, no negócio todo, ele quer se manifestar num templo. Para parecer-se com Deus. Ele nunca foi e nunca será Deus. Por isso que está lá em Apocalipse 17, 17. Foi permitido a besta reinar, para que cumpra a sua vontade. Recolher tudo isso aqui que é dele e levar. E eles têm uma mesma ideia. Ou seja, os que fizeram a Primeira Guerra Mundial vão fazer a Segunda, vão fazer a Terceira. Não tem nada de novidade em Satanás, não. A mesma mentira que ele falou para Adão e Eva há 6 mil anos. Você é Deus. Agora vocês vão conhecer, desobedeçam a Deus, que agora vocês vão ser Deus. A mesma mentira, a mesma besteira que falou, ele fala até hoje. Os de mente cauterizada, até hoje. A mesma coisa. Eu quero ser Deus, mente cauterizada. Não sabem discernir as coisas espirituais. Então, isso é terrível, irmão. Você vê como Deus chegou e declarou: ninguém precisa de templo para adorar. E nós, a palavra de Deus diz que nós somos o templo. Deus habita, o Espírito Santo em nós. E no Antigo Testamento ele está aqui se revelando para o povo judeu, descendente de Abrão. Não é só o povo judeu, é o povo de Ismael também. Então, se os muçulmanos, os árabes quiserem adorar a Deus, não precisa de templo, aquela mesquita, não precisa nada disso, brigar, fazer guerra. Matar, fazer a Terceira Guerra Mundial, matar 7 bilhões de pessoas por nada. Por um templo onde Deus não habita, por um templo de Satanás. Isso é para glorificar Satanás, o grande arquiteto do universo, que é o apelido de Lúcio na maçonaria, até o grau 29. Irmão. Que vergonha. Porque eles não chegam logo no grau primeiro, ó, o capeta aqui, o grau que a gente serve primeiro é o capeta, é Lúcio, o diabo veio para matar, roubar, destruir, é um gay, é um homossexual, esse bode Bafomete. Se fosse uma instituição de homens sérios, de pessoas sérias, honestas, que tivesse compromisso com a verdade, com as pessoas, e os seus líderes não seria Alberto Pike, não seria José Mazzini, não seria Stalin, nem Lenin, nem esse de Cuba, Fidel Castro, tudo isso é maçom, todos são assassinos em massa. Mas agora ele está dentro dos templos, com Silas Malafaia, com Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, tá? Todo o pessoal todo. Por isso Deus não habita em templo feito por mão de homens, irmão. Pode estar lá Billy Graham, quem quer que seja, o Papa, não tem. E a palavra de Deus é muito clara. Se Deus se afastou do templo, porque estava essa coisa mais leviana, a maior abominação,
25 anciãos de costas para o altar, olhando para o oriente para adorar o sol, eles levam o ramo ao nariz, enchem a terra de violência e irritam a Deus. Então, a mesma coisa dentro dos templos hoje, irmão. A mesma coisa. Eles têm uma mesma ideia. Está lá, Satanás não tem criatividade nenhuma. Nenhuma. A palavra de Deus tem a mesma ideia. E Deus diz, até que se cumpram as palavras de Deus. Está aí. Esse traste agora. Vai acabar isso agora. Está chegando a palavra de Deus cumprindo todas as profecias. E o povo ainda, com esse frenesi, não, porque vai ter guerra lá, que vão brigar pelo templo. Aquele templo é do capeta, templo de Satanás. Está aqui, ó. Então, quando Deus falou tudo isso, em Ezequiel 11, 17, 16, Deus estava acabando de confirmar que não existe necessidade do templo para os judeus e nenhum outro povo adorar o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse templo é necessário para Satanás se manifestar, gente. Tudo lá de Israel não tem nada a ver hoje com a Jerusalém do céu. Por isso que vai descer, depois do Armagedon, Deus vai se manifestar no Monte das Oliveiras e vai descer a nova Jerusalém. De apóstolo Paulo, de Daniel, de Isaías, de Jeremias, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus, de Pedro, André, Tiago, Filipe, desse povo todo, os discípulos de Jesus, a igreja de Cristo, Jeremias, essa nova Jerusalém que vai descer do céu. Isso não se aproveita nada. Não se aproveita nada. Isso só vai ser construído para Satanás. Deus permitiu e Deus avisou isso. A única vez que no Novo Testamento fala na porcaria desse templo, é quem vai se usar dele é Satanás. É um homossexual, um iníquo, um filho da perdição, um enganador, pai da mentira, que vai para matar, roubar e destruir. Gente finíssima. Aí eu vejo o povo do sistema religioso onde Deus não habita, vão fazer caravana para Israel. Se Jesus há 2000 anos chegou em cima do Monte das Oliveiras, onde ele vai estar agora, em breve, Jerusalém, Jerusalém. Eu sempre quis te ajuntar como a galinha junto os pintinhos, mas tu não quiseste. Ó Jerusalém, que mata e persegue os profetas de Deus. Olha o que passou Jeremias, o que passou Isaías, o que passou Daniel. Tudo ali em Jerusalém, aqui que nós estamos vendo. Deus está consciente disso? Claro, está terminando o 6º milênio e agora vem o 7º do descanso. Então, uma recomendação que nós vamos mostrar aqui a Benjamin Netanyahu, se é que ele com essa mão de Illuminati serve alguma coisa para ele, com esse símbolo atrás dele, que é a bandeira de Israel, que é um símbolo sionista, nós vamos mostrar, isso não tem nada a ver com estrela de Davi, nada disso tem nada a ver com a Bíblia, com nada disso. Tem nada disso. Onde que Jesus pegou a estrela de Davi, botou aqui no peito a minha estrela? Você sabe quem foi o primeiro mártir do cristianismo? Foi Estevão. Estevão morreu porque lutou contra essa estrela de Renfã, essa estrela do diabo. Por isso, se a bandeira de Israel tivesse que ter um símbolo, seria, se tivesse, era aquele com 7 velas, o candelabro. Mas ele estava aqui com este símbolo, gente. Isso aí não tem, então, esse Israel daí é uma filial do inferno, gente. Com todo respeito ao povo judeu, eles vão entender que nós estamos levando informações e falando para eles, porque eles foram saqueados. Foram saqueados. Israel não é mais de judeus. São dos falsos judeus sionistas, esses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás, e eles são mentirosos. Por quê? Porque o Deus dele é o pai da mentira, o enganador, Satanás. E quem vai se manifestar nesse templo é Satanás. Não tem dúvida nenhuma disso. A Bíblia, o tempo todo, Deus nunca negou isso. Muito antes de Jesus nascer, 500, 600 anos. Então, Deus desistiu desse negócio de templo. Falou, meu templo agora é o meu filho. E onde que eu vou habitar é nas pessoas que receberam, fizeram esse pacto. O pacto antigo era a circuncisão, era a fimose que se fazia. E o pacto novo é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pelo Cordeiro que Deus sacrificou por nós.
Por isso, hoje eu não preciso matar galinha, não preciso fazer sacrifício de boi, vaca, nem de pombo, nada disso. Porque Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. No passado era a circuncisão. Deus mandou a promessa que viria o Messias. Tá? Então vamos ver aqui Ezequiel 11, 17, 18, nós estamos seguindo Ezequiel. No nosso estudo todo nós começamos Ezequiel 6, que já fala da Segunda Guerra Mundial, fala lá do Holocausto. Ó povo judeu, se vocês não pararem de adorar a imagem do Deus Sol, eu vou consentir que as imagens, os ossos de vocês sejam colocados diante das imagens do Deus Sol. O Hitler, adorador do Deus Sol, o maçom. Homossexual, pervertido. Kit completo, o Hitler. Aí os ossos dos judeus, quem não viu? Deus esperou 2.500 anos, viu em câmera de filmar, esperou vir satélite, máquina fotográfica, televisão, todo. Então Deus disse que eu vou mostrar para todos os vossos ossos, para que o mundo inteiro saiba que eu sou o Senhor. Se aprender ou não, ele mostrou. Eu continuo crendo que ele é o Senhor e vai voltar agora. E olha o que está acontecendo aí com Israel. Totalmente perdido, totalmente dominado. É uma filial do inferno hoje. Eu tive essa expressão aqui agora. E no passado eu dizia, os judeus alimentam hoje quem será seu carrasco amanhã. Que visão que eu tive. Visão, estuda a palavra de Deus, conhecendo, vendo tudo o que estava acontecendo. E agora vão chorar por quê? Abandonaram o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, abandonaram a Torá, pegaram o Talmud, que só prega perseguição a Jesus e a igreja de Jesus. As religiões não, a religião Satanás quer todas. Eles não matam religiosos. Vê lá na Coreia do Norte o vídeo que eu tenho aqui do povo lá que faz a defesa da igreja de Cristo. A portas abertas. Da sociedade Portas Abertas. O vídeo que eles mostram que eles matam lá na Coreia do Norte os cristãos que estão na casa, igual fazia lá em Jerusalém, há 2.000 anos. O Saulo ia lá nas casas matar os cristãos verdadeiros. O que a Igreja Católica fez durante 700 anos. Aquela igreja de Constantino matava os cristãos nas suas casas. Criou os muçulmanos, né? Criou o Maomé e a Virgem de Fátima para continuar a perseguição contra a Igreja de Cristo. O que é que os cristãos fizeram contra os muçulmanos? Nada. Mas foi alimentado esse ódio que tem que matar os cristãos, porque eles são cristãos, porque eles não bebem, eles não fumam, eles não matam, eles não roubam, eles não são covardes. Então está aí. Está chegando o juízo de Deus. E muita gente vai lembrar de mim, principalmente meus vizinhos que eu falo alto aqui, eles ouvem tudo que eu falo aqui. Quando estiver queimando no inferno, vão falar, mas Deus mandou aquele cara lá para queimar. Eu falo aqui em alto bom som, no condomínio, qualquer lugar, posto de gasolina, eu chego, falo da palavra de Deus. Não pergunta o diabo se pode falar da palavra de Deus, não. Se o diabo não gosta, tem que ouvir ou muda de endereço, porque onde eu for, eu falo do evangelho, nos hospitais eu vou, falo de Jesus. Religião é coisa do diabo. Coisa que na Bíblia não tem religião, Deus não tem religião. Isso é coisa que Lúcifer sempre ensinou às pessoas, e as pessoas nunca tiveram curiosidade de estudar a palavra. Então, isso é a palavra de Deus, irmão. Não tem o diabo em lugar nenhum que pode impedir a palavra de Deus ser pregada. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Aqui, ó. E vos darei, aí Ezequiel 11, 17, 18, aí Deus já completa. Ó. Portanto, isso ele está falando dos remanescentes. Aqueles que ainda vão continuar seguindo o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, os remanescentes. Portanto, diz assim o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançado, e vos darei a terra de Israel. Vocês lembram que ontem nós falamos que o pacto que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó era um pacto eterno, um pacto perpétuo? Continua valendo. Vai passar esta Jerusalém agora. Agora a Jerusalém nova vai estar lá o povo de Abraão, Isaac e Jacó. Os descendentes de Abraão que fizeram o pacto com Deus e não
rasgaram o seu pacto. Eles vão estar agora na Nova Jerusalém, mas não é nessa daqui, não. Essa é sionista, essa é falsa. E virão, então eles dizem, então vos darei a terra de Israel. Essa aí já está perdida, irmão. Isso aí está perdida. Isso aí Deus já permitiu que vão reconstruir o templo lá para Lúcifer reinar e vir pegar o que é dele. O povo não queria, principalmente os judeus não queriam o Messias novo, que não era Jesus, eles vão receber o Messias deles agora. Só que agora já estão começando a ficar com medo. Estão vendo que o Messias deles não é nenhum anjinho, não. É um ser dos mais imprestáveis da face da terra, como são os que o seguem. Agora vai chegar lá agora, caiu a máscara. Por isso nós somos os crentes sinceros, sem cera, sem máscara. Até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifeste. O sincero tem que se manifestar e está aí, ó, caiu a máscara. Israel hoje, irmão, você pode definir como a filial do inferno e que vai espalhar para o mundo inteiro. É onde ele vai se manifestar. 3 anos e meio de engano, de falsa paz, e 3 anos e meio da maior destruição. Ele vai matar todos esses idiotas que o serviram nos templos onde Deus não habita, dentro da sociedade secreta, e vai levar a alma deles para queimar eternamente no sofrimento eterno. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o fardo que esse pessoal leva para servir a Satanás. Por isso, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, o que está acontecendo aí, irmão, não tem nada lá em Jerusalém que é de Deus. Isso já foi entregue para Satanás reinar. Apocalipse 17:17. Foi permitido à besta reinar, para que cumpra o seu intento, o seu desejo. E eles têm uma mesma ideia, matar, roubar e destruir, matar, roubar e destruir. A mesma ideia. Até que se cumpram as palavras de Deus. Aí, cumprindo tudo aí. Não tem mais nada que não consiga entender. Não sei porque Benjamin Netanyahu agora mandou o povo, já deveria ter lido há 2.500 anos, quando falou que viria o Messias, que era Jesus, que ele seria rejeitado por eles, mas ele não iria construir templo, ele próprio seria o templo. Que no céu não existe templo, que é o próprio Cordeiro. Agora, só resta lamentar. E que eles, dentro desse 1/3, reconheçam que Jesus é o Messias, como está lá a profecia de Zacarias, não foi feita por Jesus essa profecia. Não foi feita por apóstolo Paulo. Não foi feita por mim. Foi feita por profeta judeu, Zacarias, para o povo judeu há cerca de 500, 600 anos. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Está mais adiante, não deu tempo de colocar aqui. E nesta tão grande tribulação agora, como Jesus disse, 600 anos depois, que haveria sofrimento como nunca houve, os judeus, 1/3 dos judeus, os remanescentes, iriam ser provados como se prova a prata e o ouro no fogo. E nesse tão grande sofrimento, eles iriam reconhecer que eles transpassaram o Messias. Quem foi o Messias que eles transpassaram? Jesus. Eu fiz um estudo e repeti esse estudo assim umas 500 vezes na internet, nos templos onde eu ia lá tentar ensinar para aquelas pessoas. Já quem matou Jesus foram os soldados romanos. Não, foram os judeus. O próprio Jesus, a Bíblia no Antigo Testamento, já fala aqui, Zacarias 12:10, que os judeus os transpassaram. Eles manipularam os romanos. A maçonaria faz a mesma coisa hoje. Quer tirar a Dilma do governo? Põe um montão de otário na rua para falar contra a Dilma. Quer tirar o Fernando Collor? Põe um montão de otário na rua, mas faz manobra. Eu nunca fui nessas manifestações, eu conheço, eu sei disso. Eu dobro meu joelho, fico em casa e peço a intervenção de Deus. É assim que eles fazem. Assim manipularam o romano para matar. Quem prendeu Jesus? Pilatos, porque ele era um governador romano, lavou as mãos e condenou Jesus, mesmo sabendo que ele era inocente. Então ele é culpado. Deus não tem o culpado por inocente. Ele está no inferno lá, Pilatos. Aí mandou o soldado romano que açoitou ele, o soldado romano que prendeu, o soldado romano que passou a espada nele. Aí você pega lá
600 anos de Jesus morrer, quem Deus disse que ia matar Jesus? Os judeus. Deus sabe todas as coisas. Aí, em João 18, 32, o próprio Jesus disse, se os meus ministros tivessem se empenhado por mim, eu não seria entregue aos judeus. O meu reino já não é mais deste mundo. Quando falou entregou os judeus, ele sabia que ele seria morto. A palavra de Deus é perfeita. E o povo, não, foram os romanos que mataram. Não, foi massa de manobra. E o sistema religioso hoje é massa de manobra de Satanás para levar as pessoas para o inferno. É só olhar o que está na palavra de Deus. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Jesus não construiu o templo. Apóstolo Paulo não construiu o templo. Deus não habita em templo feito por mão de homens. E dentro dos templos construídos, não se pode falar a palavra de Deus. E a Bíblia tem 22 versículos dizendo que os construtores, a palavra maçom, construtores, rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular principal destino. Onde você vai encontrar Jesus? Dentro dos templos construídos pelas pessoas de Lúcifer. Aí a pessoa caiu a ficha. Nós já temos 30, 40, já chegando a 50 milhões de pessoas que abandonaram os templos, porque é só abrir a palavra de Deus, você vai ver que é óbvio. É óbvio. Por que Jesus não reconstruiu o templo de Jerusalém? Porque ele era o templo. E continua sendo o templo. Onde a gente vai adorar Jesus? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos com ele. Ele é o templo aqui, é o templo no céu, e foi no passado também o pai, Abraão, Isaac e Jacó. Mas a congregação tem que estar sempre unida. Sim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, está a congregação reunida, não precisa ser 500, 1000, 10 mil, multidões. Apocalipse 13, 1 já fala o contrário. E vi emergir da terra, a primeira besta, o falso profeta, emergir das muitas águas, as multidões. Onde tem as multidões, está lá o falso profeta. O povo de Deus sempre foi um povo pequeno. Está tudo claro na palavra. Qual é a igreja de Jesus? 12 membros. Qual é o templo que Deus se revelou aqui? Como Deus se revelou ao povo de Israel aqui? Um pequeno santuário. Devia ser 1000 vezes menor que o santuário do Bispo Macedo, 1000 vezes menor que o santuário do R.R. Soares, 1000 vezes menor do que o Vaticano. Olha as coisas de Deus, que lindo, que maravilhoso. Deus diz, eu serei o seu pequeno santuário. Agora, esses templos grandes e ricos, Deus não habita no Vaticano, não habita nesses templos, está aqui na palavra. Não habita. Pode botar ouro, diamante, brilhante, pode botar milhões de pessoas lá. Ele não habita. A palavra dele. Não habita em templo feito por mão de homens. Agora, ele habita dentro de você e diz que você é a coisa mais preciosa do mundo. Não, o Vaticano vale mais do que eu. Não vale, meu irmão. Deus não me troca nem por 500 Vaticanos. Porque ele disse, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Porque as pessoas não raciocinam, não sabem ler. É tudo analfabeto. O príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas, irmão. E Satanás chega para essas pessoas, no grau 33, e diz, idiota, você é Deus. Eu sou Deus. Sou Deus. E a mesma besteira que falou lá pro Adão, há 6.000 anos, as pessoas não evoluíram. Estão com a mentalidade cauterizada do Satanás há 6.000 anos. Satanás não precisou fazer tecnologia. Por isso Deus disse, eles têm uma mesma ideia. A mesma ideia. Satanás não tem criatividade, não tem sabedoria nenhuma. Então vamos continuar aqui. O que Benjamim nós recomendaríamos para ele, que eu digo, o que a palavra de Deus recomenda para os judeus? Que os judeus terão que fazer nos dias atuais para fugir da ONU, que hoje são os medianitas, deles que invadiram a Israel, tomaram deles. E agora? O que eles têm que fazer? Então, eu já falei isso aqui várias vezes, eu vou repetir rapidamente. Ezequiel 11, 17, 18 diz, portanto, assim diz o Senhor, que ele vai te dar Israel de novo. Mas, e virão ali, o que eles vão ter que fazer para ter Israel de volta? Presta atenção, isso aqui que é interessante. O que o povo judeu vai fazer se quer ter Israel de volta? Olha aqui, fácil. E virão ali, isso ele está falando dos remanescentes dele. Isso vai acontecer com os remanescentes dele. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, todas as suas abominações
que são os frutos da maçonaria, adoração do Deus Sol, dos sionistas, dos satanistas, que está tudo lá dentro do templo. Inclusive, agora o templo vai ser reconstruído, que Deus permitiu para isso. Satanás vai se manifestar num templo, devia se manifestar numa boate, numa boca de fumo, numa boate gay, de bandidos, não sei o quê, lá no meio tudo. Não, mas vai querer se manifestar num templo para enganar durante 3 anos e meio que ele é um Deus, como se fosse Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Mas antes disso tem que acontecer a apostasia. Antes disso, o evangelho verdadeiro, este evangelho, não de Lúcifer dos tempos onde Deus não habita, este evangelho que nós pregamos aqui. Então, com esse evangelho for pregado, então virá o fim. Por isso eu estou querendo pregar todo dia, toda hora, toda noite. Eu quero que ele volte hoje. E nós já temos uma multidão que abandonou os templos. E se Satanás conseguir atingir um pouco, um neurônio que o maçom tiver, ele vai ver que é o cara mais burro e ignorante da face da terra. Porque não consegue entender a palavra de Deus. Olha, está tudo acontecendo aí, Satanás, o inferno está se preparando em Jerusalém para vir buscar os maçons, as pessoas do templo, os adoradores de Satanás, está tudo preparado aí agora. Vão morrer 7 bilhões de pessoas. E qual o motivo idiota? Ah, por causa do tempo. Por causa do tempo. O tempo não tem nada a ver com Deus, é coisa do diabo. Então que se mate o diabo lá, com os anjos dele. Ah, mas todos os religiosos estão preocupados. O Conselho Mundial de Igreja, o Papa está assim, ó, juntinho com o presidente da ONU. Está lá, todas as sociedades secretas. Irmão, quanta idiotice nesse mundo, meu Deus. Será que não vê? Jesus disse, não perceberam. Está lá em Mateus 24, sermão profético, em Marcos 13, e não perceberam. Será que você está percebendo? Será que você está percebendo? Ou você está idolatrando o templo onde Deus não habita? E Deus fala, sai fora dela, povo meu, sai fora dessa igreja prostituta para não ser conivente com seus pecados. Então, para que Israel tenha seu Israel de volta, para que os judeus tenham seu Israel de volta, eles têm que tirar de lá todas as suas coisas detestáveis e as suas abominações, as coisas mais levianas que estavam dentro da casa do Senhor, que eles continuam adorando isso. Maçonaria, Deus Sol, o Deus Baal, que os judeus chamam. Aquele Deus andrógeno, que deitava varão com varão, que Levítico descreveu lá muito bem, Levítico 18, de 18 a 20. E esses adoradores de Baal, Deus Sol, eles deitavam-se varão com varão, pronto. Por isso que esses caras são chegados a um namoradinho, a mulheres dele, a um outro casinho. Tem um montão de coisa disso, irmão. Muitos deles já me falaram, eu quero me livrar disso, eu quero não sei o quê. Pode só no poder de Jesus Cristo. Não recomendo para nenhum maçom, não recomendo para nenhum judeu, nem muçulmano, procurar um templo evangélico, católico, não sei o quê. O templo é Jesus Cristo. Esse é o templo que você tem que procurar e adorar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Você vai tirar uma maçom e mandar para a igreja católica, para a igreja batista, para toda a maçonaria que está lá dentro, está lá. A maçonaria é uma religião, gente. Está aí tudo claro. Albert Pike disse, o maçom de maior credibilidade. Albert Pike, então as pessoas têm que acreditar. Toda loja maçônica é uma religião e contém instruções religiosas. Se vocês não acreditam na verdade que é Deus, tem que acreditar no assassino, no mentiroso, enganador, que é o Albert Pike. Está aí. Comigo não tem argumento, mas não tem argumento, irmão. Chama o maior sábio desse de Nabucodonosor para vir debater sobre as coisas de Deus comigo. Chama, pode chamar. Tem 33 anos, não parece um desses idiotas. Eu sou sábio, eu sou Deus, eu sou líder da religião tal. Vem conversar. Eu só quero saber se vocês são líderes, se vocês são de Jesus. Eu sou de Jesus, então abre a Bíblia aqui agora, vão lá. Irmão, meia hora eu ponho no chinelo. Eles sabem que não são. Eles sabem que não são. Por isso, 33 anos. Desafiei todos eles, não teve um. Nós fizemos 4 debates na Rede TV, pegamos lá os maçons grau 33, batemos nele todo, o Silas ficou desesperado. E esse infeliz que está levando essa multidão para o inferno com os templos onde Deus não habita, disse que não é maçom. O Saad me falou, a família dele toda não presta. Tudo ligado à maçonaria. Todo, o sogro dele, tudo. Ele deu a lista para mim. Está aí na internet.
E o cunhado dele, o Djalma, disse que saiu da igreja batista e foi para lá porque o Silas não era maçom. Olha aí. Conheço o Djalma. Eu, com a minha ex-esposa, ela anestesiou as 3 filhas, para nascer as 3 filhas, as sobrinhas do Silas Malafaia. E ele estava lá junto comigo. E eu quero fazer uma referência aqui à esposa do Djalma, é uma profissional competente, trabalhadora. Eu acho que no meio dessa confusão toda, ela ainda é uma serva de Deus, porque ela trabalha e vive do suor do rosto dela. A Valéria é uma anestesiologista. Acho que é a única que se salva de toda essa clã. Porque eu a conheço. Mas o resto, meu irmão, o outro que disse que não gostava de maçonaria, o Djalma está lá, dirigindo os templos, recebendo dízimo e oferta na continha dele. Está aí, irmão. Ele sabe que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele sabe que a salvação é de graça. Ele sabe que ninguém pode comprar uma alma, só o sangue de Jesus que pode comprar. Vale mais que o mundo inteiro uma alma. Então, as pessoas estão enganadas por conivência com o pecado e conveniência. É agradável, fácil. Ainda sou idolatrado como um ilustre, sou um Deus. Irmão, tem que destruir tudo mesmo. Tem que vir a Jerusalém do céu, para habitar a Nova Jerusalém, está tudo perdido, tem que botar fogo, queimar isso tudo. Não dá para recuperar mais nada. Só a pequena igreja de Cristo, a noiva de Cristo. É um grupo muito pequeno que vai subir agora. Então, se o povo judeu quiser ter a sua Israel de volta, ele tem que pertencer à Nova Jerusalém. A Jerusalém que desce do céu, aquela que vem com Daniel, Ezequiel, Jeremias, que vem com Abraão, com Isaac, com Jacó. Não vem Salomão, não. Salomão está lá no templo onde se adora Satanás. Por isso Salomão é super idolatrado e destruiu todo o projeto de Deus, onde tem a maior zona, igual. Imagina Salomão lá com 600 mulheres.